Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, com a mensagem para o coração. E na realidade, a mensagem para o coração de hoje segue a mesma linha da que eu gravei ontem. É uma reflexão diante de um tema, diante de uma pergunta que tem sido feita por algumas pessoas. Algumas pessoas têm me perguntado o que é a maçonaria e se realmente é fato que eu fui maçom. Mas antes de responder esta questão, antes de pensar com vocês sobre este assunto, eu gostaria de fazer 3 rápidas pontuações. Primeiro, no vídeo de ontem que eu falei sobre o suicídio, eu cometi uma gafe no final. Eu disse no final do vídeo que um crente piedoso, servo do Senhor, que comete o suicídio, não vai para o céu. E não era isso que eu queria dizer. Eu disse errado. O que eu queria realmente dizer era que um crente piedoso, servo de Jesus Cristo, que por algum motivo, alguma causa, o levou a praticar esse ato de suicídio, ele não vai para o inferno, ele é salvo. Eu creio piamente que uma pessoa salva é salva para sempre e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem quiser ver, veja o vídeo que está gravado lá na minha página no YouTube. A segunda pontuação é em relação ao meu primo Newton. Eu disse que ele me fez a pergunta sobre o suicídio e que ele é presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil de Cajamar. E não é. O Newton é presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil de Caieiras. É aqui no estado de São Paulo, é uma cidade próxima, mas não tem nada a ver uma igreja com a outra, ok? E a terceira pontuação que eu quero fazer é a seguinte: essas minhas reflexões, esses meus pensamentos são baseados em minhas interpretações e não representam aquilo que pensa a minha igreja ou os pastores da minha igreja, ok? Então eu quero deixar bem claro, é um posicionamento pessoal do pastor Jussi Eduardo Costa, ok? Tanto é que este assunto agora que eu vou tratar sobre a maçonaria é uma questão que me fizeram várias vezes esta pergunta. Me perguntaram o que era a maçonaria, o que eu acho da maçonaria e se realmente eu fui maçom. Já me fizeram várias vezes esta pergunta e eu vou pontuar algumas questões aqui dentro daquilo que eu penso, daquilo que eu vivi, e isso não reflete o pensamento do pastor sênior da Primeira Igreja Batista de São Paulo, do pastor auxiliar, dos ministros e dos pastores que são membros da igreja, e nem da própria igreja. Embora na Primeira Igreja Batista de São Paulo, nenhum pastor ou ministro é envolvido com a maçonaria, ok? Que isso fique bem claro. Mas vamos lá. Sim, é verdade. Eu fui maçom, membro da loja Basileia, que antigamente era na Barra Funda, depois mudou-se para a Vila Mariana. Eu, durante alguns anos, estive sim envolvido com a maçonaria. Então, hoje eu quero fazer algumas pontuações em relação a este assunto, mas eu quero deixar bem claro que, primeiro, eu não vou aqui discutir sinais, toques e palavras maçônicas. Segundo, eu não vou dizer ou falar quem é maçom, quem não é maçom, qual é o pastor maçom que eu conheço e qual pastor que não é maçom que eu não conheço. Eu não vou citar nomes,
ok? Eu vou citar o meu testemunho pessoal. Em primeiro lugar, o que me fez, sendo pastor, o que me fez entrar para a maçonaria? O que me fez entrar para a maçonaria nada mais foi do que a soberba, o orgulho e a vaidade pessoal que tomou conta do meu coração, na qual me fez ir para a loja maçônica e me envolver com o Grande Oriente Brasil. Ok? Então tudo começou porque eu dei brecha, eu dei abertura aos desejos concupiscentes da carne. E na realidade, meu irmão, todos aqueles que dão abertura aos desejos concupiscentes da carne cometem muitos erros. Sabe aquele comerciante que usa balança fraudulenta ou então paga propina para um fiscal que descobriu um erro grave nas documentações da sua empresa? Sabe também aquela pessoa que é casada e se envolve com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge? Isso também é obra da carne, é pecado. Sabe aquele jovem, aquela jovem que começa a namorar, se tornam noivos e acabam antecipando o coito matrimonial, ou seja, começam a ter relações íntimas sexuais antes do casamento? Isso também é obra da carne, é pecado. Então, todas as vezes que nós saímos da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não sai da nossa presença, ele não sai de nós, mas nós nos afastamos da presença do Espírito e começamos a andar pelas paixões da carne, nós somos levados a cometer muitos erros. E um deles que eu cometi foi entrar para a maçonaria. A maçonaria é compatível com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? De maneira nenhuma. Me perdoem os maçons que eu conheço, me perdoem aqueles que pensam diferente. Eu já ouvi muito maçom dizer que a maçonaria é uma organização filantrópica de homens de bons costumes e virtuosos. E, na verdade, a maçonaria é, sim, uma religião. Ela é uma religião. E eu provo. Sabe por quê? Primeiro, dentro de toda a loja maçônica existe um espaço separado e montado chamado templo. Dentro desse templo existem vários paramentos simbólicos religiosos. Entre eles existe o altar das luzes. E no altar das luzes, aonde fica o compasso e o esquadro, fica o livro sagrado da lei. Este livro sagrado da lei pode ser a Bíblia, pode ser o Torá, pode ser o Alcorão ou o livro de qualquer religião da maioria dos membros da loja que a frequentam. Por exemplo, a loja que eu frequentava, 80% dos membros eram pastores, eram irmãos evangélicos ou católicos. Então, a grande maioria era cristã. Então, o livro da lei, o livro sagrado, era a Bíblia. E todo o início dos trabalhos no templo maçônico se lê um texto do livro sagrado. Então, no rito que eu estava, na loja que eu fazia parte, se abria a Bíblia e lia uma porção da palavra de Deus antes de começar os trabalhos da loja maçônica. Então, esse é um fato. Terceiro fato, a maçonaria tem diversos dogmas, ela tem uma doutrina. Ela tem dogmas, elas têm uma doutrina a seguir. Terceiro fato, ela tem
um Deus chamado grande arquiteto do universo. E o grande arquiteto do universo, que na maçonaria é resumido como Gadu, quem ele é? Na verdade, para o maçom, o grande arquiteto do universo é o único Deus existente, criador de todas as coisas, e ele é visto de uma maneira diferente por cada um. Por exemplo, quando um budista olha para o Gadu, o budista vê Buda. Quando um muçulmano olha para o Gadu, ele vê Alá. Quando um hindu olha para o Gadu, ele vê Krishna ou algum dos deuses da Índia. Quando um judeu olha para o Gadu, ele vê Adonai, Yahvé. Quando um cristão olha para o Gadu, ele vê Jesus Cristo. Então, na religiosidade maçônica, o Gadu é um só que transmuta-se naquele Deus de cada religião existente. Então, aí já vai por terra a primeira questão, porque lá em Isaías capítulo 45, versículo 5, Deus diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Em Efésios 4, 6, a palavra de Deus vai dizer: há um só Deus e Pai de todos e sobre todos, por meio de todos. Então, Deus é um só. Um único Deus que se manifesta em três pessoas distintas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então, daí já cai por terra esta ideia do Gadu. E também é o seguinte, no final de cada reunião maçônica, todos os maçons se reúnem em roda, formam uma corrente de oração e fazem uma oração ao grande arquiteto do universo. Ora, se tudo isso não representar uma religião, eu não sei o que representa. Então, esse é um fato. Segunda questão que eu quero tratar. Eu não quero aqui inventar nada e nem tampouco criar certos misticismos para que o meu vídeo seja mais bonito e muitas pessoas possam ver, ok? Eu vejo cada aberração, cada absurdo na internet que eu acabo dando risada. Por exemplo, eu vou falar até o grau que eu cheguei. Na maçonaria começa do grau 1 ao 33. Ou seja, aquela pessoa que chegou no grau 15, ele sabe todo o ritual do grau 1 ao grau 15, ele sabe todo o ensinamento do grau 1 ao grau 15, ele sabe todos os ritos do grau 1 ao grau 15, ele sabe todos os sinais, toques e palavras do grau 1 ao grau 15, mas do 16 em diante ele não sabe de nada. Nada. E tem mais uma coisa, eu vejo um monte de gente falar, porque eu fui grau 33, pode contar, mentira. Para chegar ao grau 33 é muito tempo e leva-se muito esforço, e são poucos graus 33 que existem dentro da maçonaria. Existe até uma pessoa que se apresenta hoje como pastor na internet, que ele diz que ele era o grau 33, guarda do selo. Meu Deus, o guarda do selo não é o grau 33. O guarda do selo está entre o grau 1 ao 20. Eu não vou falar qual grau que ele está, mas o grau 33 não é aquele que guarda o selo. Quem guarda o selo é outro grau. Ok? Então, é a mesma coisa. Durante o tempo que eu estive na maçonaria, diante dos graus aonde eu passei na maçonaria, primeiro,
Eu nunca vi um bode lá dentro. Eu nunca vi um sacrifício de animal. Eu nunca tomei sangue. E eu nunca vi nenhuma festa com orgias. Então, isso esquece, é mito. Agora que em cada grau, a cada grau que você é elevado na maçonaria, você passa por um ritual, você passa por um pacto, você faz um novo juramento, você faz uma nova promessa e você recebe novos sinais, toques e palavras. Isso é verdade. Mas em cada grau que você é elevado, não se usa a expressão subiu de grau. Você foi elevado de grau, ok? Então, esquece, pelo menos até aonde eu cheguei, eu não vi nada disso. Se nos outros graus acontecem, aí eu não posso dizer nada. Não vou mentir para você que está me assistindo. Mas eu posso garantir para você, meu irmão em Cristo Jesus e meu amigo, eu entrei por causa da vaidade, do orgulho e da soberba. Tudo que eu conquistei na minha vida pelas mãos potentes de Deus, eu perdi tudo. Eu fiquei quase na miséria. Eu perdi meu casamento, eu perdi a minha dignidade, eu perdi o ministério pastoral onde eu estava, mas uma coisa eu posso te garantir: fui avisado, eu fui discipulado do perigo que era fazer parte da maçonaria. Me lembro até hoje de um conselho de um pastor com quem eu fui procurar conselho antes de me iniciar, que é o pastor Valdo Romão, aqui de São Paulo. Quando eu perguntei para o Valdo Romão, ele me disse que ele já tinha sido sondado várias vezes, mas que a resposta dele sempre foi a mesma, que Jesus Cristo e a Igreja de Jesus Cristo completavam a sua vida. Infelizmente, eu não tive esse discernimento. Eu dei lugar à carne, me envolvi com o que não tinha que me envolver e me arrependo até hoje. Eu não sou adormecido, pois um adormecido pode acordar a qualquer hora. Se você deita para dormir, você vai se levantar. Então, uma pessoa que diz que deixou a maçonaria, mas está adormecido, ele não deixou a maçonaria coisíssima nenhuma. A qualquer momento ele pode procurar um maçom, a qualquer momento ele pode ser convidado a ir numa loja maçônica e retomar da onde ele parou em frente. Então, se você, meu irmão e meu amigo que está ouvindo este vídeo, está numa loja maçônica, saia, porque há incompatibilidade entre o cristianismo e a maçonaria. Ok? Há incompatibilidade, sim. Saia, mas não adormeça, peça o seu kit placê, saia. Deixe de ser e nunca mais volte. E se você está sendo sondado para ser maçom, fuja. Lembre-se do conselho de Pedro no capítulo no versículo de segunda da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, quando ele diz que nós devemos ser sóbrios e fugir, porque o diabo anda ao nosso derredor como um leão buscando a quem possa tragar. Então foge, meu querido, porque maçonaria não tem nada a ver com Deus eterno. Maçonaria não tem nada a ver com Jesus Cristo. Eu pequei, mas louvado seja Deus que por graça, favor e misericórdia me amou, trabalhou na minha vida, me tirou de lá
e hoje está trabalhando na minha vida e me fazendo novamente um servo segundo o seu coração. Mas eu gostaria de deixar alguns versículos sobre a incompatibilidade e encerro por aqui, ok? Porque não vou revelar nome de pastores que são maçons, não vou revelar nome de maçons, não vou inventar historinhas, tá? Porque lá na maçonaria se come carne crua. Não vou inventar isso é mentira, tá bom? Mas vamos lá, por que a maçonaria é incompatível com o cristianismo? Dois versículos eu já citei. Primeiro, porque Gadu não é Deus. O nosso Deus tem um nome, Jesus Cristo. E este Deus é um só, e ele é em todos e por todos. Efésios 4:6, Isaías 45:5. Outra questão, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 6:4, vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Ou seja, não dá para ser crente em Cristo Jesus e maçom. Terceiro lugar, na maçonaria, quando a gente vai se iniciar, você é perguntado para você, profano, o que vieste fazer aqui? E você responde, eu vim buscar a luz que eu não encontrei no mundo lá fora. Olha o absurdo que você chega quando dá lugar à carne. Sabe por quê? Porque João 8:12 diz que Jesus, ele é a luz do mundo. Outro texto bíblico, Amós 3:3. Caminharão dois juntos se não tiver comum acordo? Como é que pode andar duas pessoas juntas? Como você pode servir a Jesus, ser membro de uma igreja cristã e ser da maçonaria? Não há condição, são incompatíveis. Por que são incompatíveis? 2 Coríntios 6, 14, 15, que diz assim, que comunhão existe da luz com as trevas, que comunhão tem entre Cristo e Belial, ou que pode ter o fiel comunhão com o infiel? Meus amados, a Bíblia está repleta de textos que nos mostram a incompatibilidade entre a maçonaria e o cristianismo. Então, se você, meu irmão, volto a dizer, está me ouvindo agora, saia, ainda há tempo para que você seja restaurado pelo Senhor. Ainda há tempo de você alcançar o favor, a graça e o perdão de Deus. Se você está sendo convidado, resista, fuja, porque é incompatível a fé em Cristo Jesus com a maçonaria. Ok? Então fica aqui a minha palavra de alerta hoje. E que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde de tropeçar. Esse é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém.